Virgílio no cargo, mesmo com denúncias em andamento. Trata-se de uma acusação leviana, irresponsável e infundada. Que serviu para o senhor de Uber. O federal envolvido nesse episódio foi imediatamente afastado. Doutor Andrei, o senhor tá feio, tá feio. Por que que... O doutor Andrei, a todos os delegados da Polícia Federal que têm autonomia na condução dos seus... Jorge Messias autorizou a manutenção do Virgílio no cargo. Jorge Messias é o advogado-geral da União do Lula, que agora foi indicado para o Supremo. Autorizou a manutenção de Virgílio no cargo, mesmo com denúncias em andamento. E a AGU só agiu depois da operação da PF, quando bloqueou bens e anunciou medidas reparatórias. A PF e a CGU, aliás, a PF que serviu para o senhor de Uber. Por isso que o senhor quer, por isso aí, viu, o relator? Por isso que ele só quer falar para a PF. A PF serviu ele de Uber. A PF, que o senhor questionou, por que ainda não prendeu? Foi de Uber, para ele ir lá para o hangar que o senhor mostrou aqui. Então a PF precisa... Doutor Andrei, o senhor tá feio, tá feio. Por que que o senhor Virgílio ainda nem depoimento fez? Tá feio. Homens do senhor foram Uber para um cara mais enrolado que papel higiênico. Senhor presidente, em primeiro lugar, a respeito da acusação que foi feita aqui ao nosso ministro da AGU, Jorge Messias, de que ele teria assinado a cedência do doutor Virgílio, apesar do parecer contrário da senhora Adriana Venturini. O substituto Flávio Romano deu parecer favorável e o ministro Jorge Messias autorizou a nomeação dele, porque isto é um caso absolutamente corriqueiro e cotidiano. Tanto é que o procurador federal que está cedido aqui para o Partido Novo também teve o parecer contrário da mesma PGF e foi liberado pelo ministro Messias. Como também o procurador federal cedido para o gabinete do senador Jorge Seif também teve parecer contrário, da mesma maneira, igualmente cedido pelo ministro Messias. Então trata-se de uma acusação leviana, irresponsável e infundada, do mesmo naipe, né, dessa vergonha que estão fazendo nas redes hoje, tentando veicular a senhora Thaisa, a ministra Gleice Hoffmann. Sobre as acusações à Polícia Federal, feita pelo mesmo senador Jorge Seif, um servidor da Polícia Federal envolvido nesse episódio foi imediatamente afastado. Fazer uma acusação leviana à Polícia Federal, doutor Andrei, a todos os delegados da Polícia Federal que têm autonomia na condução dos seus inquéritos, é uma forma leviana e irresponsável de atingir a Polícia Federal e achando que com isso está atingindo o nosso governo. Quero aproveitar aqui, doutora Isabela, para me dizer à senhora da minha solidariedade, porque de parte da nossa bancada e da bancada do governo jamais haverá qualquer tipo de tentativa de cerceamento ao trabalho da defesa e à advocacia. Nós respeitamos e nos insurgimos sempre que aqui nessa CPI há qualquer tentativa de impedir o trabalho dos advogados e das advogadas. Por gentileza, coloque no quadro lá para mim, 2019 a 2021. Olha as entidades que receberam o ACT. Vamos destacar entre elas a Ambec. Quanto que já arrecadou até hoje a Ambec? 500 milhões de reais. Ministro quem era? Paulo Guedes. Bruno Bianco, não vou dizer o nome do secretário da Previdência para não dar o direito dele falar, mas está lá o doutor Virgílio. Jurídico, procurador, está lá o doutor Virgílio. Vamos adiante. 2001 a 22, entidades que firmaram o ACT, quem era o ministro, Onyx Lorenzoni. Zé Carlos Oliveira, presidente do INSS, está lá o doutor Virgílio.
Olha as entidades, entre elas vamos destacar aqui a Conafer, 809 milhões. Vejam que esse primeiro quadro, volte no anterior por gentileza, arrecadaram até agora 755 milhões de reais. No segundo quadro, 1.890 milhões, 1.890 milhões de reais. 1.890 milhões. 2022, as entidades que firmaram a CT, está lá o Zé Carlos Oliveira, doutor Virgílio, consultor jurídico da Previdência. Vamos destacar aqui a Mar Brasil. 1.187 bilhões de reais. Estão aí as entidades que receberam a CT. Em todas essas oportunidades, o doutor Virgílio e outros personagens desse processo estavam em funções de comando, em funções de assessoria. Vamos adiante, por gentileza. O gráfico laranja são as entidades que receberam a CT durante o governo Bolsonaro. Veja uma curva, senhoras e senhores. Todas as entidades que receberam anterior a CTs, desde sempre, e as que receberam durante o governo Bolsonaro. Isso dá uma dimensão do escândalo que envolve a concessão desses ACTs fantasmas. 3.758 milhões de reais arrecadados de forma criminosa por essas entidades fantasmas que receberam ACTs durante o governo Bolsonaro e na condição em que nós estamos aqui observando. Passa, por gentileza. Estão aí os personagens, José Carlos Oliveira, Onyx Lorenzoni, Leonardo Rolim. E os números que eu mostro aqui, senhor presidente, são números oficiais. São números oficiais. Vamos adiante, por gentileza. Né? Olha lá, Zé Carlos Oliveira, nomeia ex-sócio em cargo com salário de 16 mil reais. Vamos adiante. Jucimar, candidato a vereador pelo PL, o homem da Conafer, que nós vamos ouvir aqui, o Jucimar. Vamos adiante, senhor presidente. Ministro Onyx Lorenzoni. Agora, veja bem, qual é a grande questão aqui, senhor presidente? Todos os esquemas que apareceram até agora, Cecília Mota, lá do Ceará, botou dinheiro numa entidade, a entidade botou dinheiro na conta da esposa do senhor Virgílio, lá do Ceará. Esquema do Lequinho, lá em Sergipe. Recebeu o dinheiro, a entidade fantasma, roubou dos aposentados, das aposentadas, botou na conta de uma empresa que largou na conta da doutora Thaís. O esquema do Camisote e do Careca. Botou dinheiro nas entidades criadas. Onde é que foi parar o dinheiro? Na conta da senhora Thaís. E os Golden Boys da Mar Brasil? E os Golden Boys? Onde é que foi parar o dinheiro dos Golden Boys? Nas empresas da senhora Thaís. Alguém aqui acredita que foi a senhora Thaísa que se apresentou lá em Sergipe, no Ceará, para os Golden Boys, para o Camisote, para o Careca, gente? Alguém aqui acredita, doutor Virgílio? Aí o doutor Virgílio diz assim, não, mas não foi as entidades. É claro que não foi as entidades. Ia ficar muito fácil, né? O senhor diretamente envolvido na concessão dos ACTs. Se as entidades botassem o dinheiro na sua conta, na conta da sua mulher ou da sua irmã, era confissão direta. Agora, vamos combinar que esse esqueminha de botar numa entidade e dizer, não, mas era dinheiro privado. Que dinheiro privado, gente? Isso é dinheiro roubado dos aposentados e das aposentadas. E montaram uma operação sofisticada. Lavagem de dinheiro. E para fazer lavagem de dinheiro tem que ter quem? Quem tem? O contador. E, curiosamente, o contador das empresas da senhora Thaís é quem? Mauro Palombo. E quem é o Mauro Palombo? O contador das empresas. Essa que ele diz, não foram as entidades, foram as empresas.
O contador das entidades e das empresas é o Mauro Palombo, que é o contador da esposa do doutor Virgílio. Meus amigos, minhas amigas, essa história não para em pé. Dizer que não existe conflito de interesse porque o dinheiro vem de entidades privadas, isso chega a ser um deboche na cara dessa CPI, um tapa na cara do povo brasileiro. Isso aqui é um escândalo do ponto de vista do que foi feito. Na posição de comando, a responsabilidade de estarem diretamente envolvidos num esquema criminoso dessa magnitude, e que nós estamos aqui detalhando de forma didática para a sociedade brasileira entender como que esse esquema foi montado, como que essas entidades fantasmas receberam a facilidade para receber esses ACTs, essa engrenagem corrupta dentro da estrutura do Estado, que se associou ao esquema criminoso que transformou jovens milionários que nunca trabalharam em abastados bilionários com Ferraris, relógios Rolex, Lamborghinis, iates, helicópteros, sem nunca terem trabalhado, ficaram bilionários, roubando dinheiro dos aposentados e das aposentadas. E lá por trás dessa história toda, tinha figuras como o doutor Virgílio, que inclusive, em todo respeito, doutor Virgílio, colocou a sua esposa numa situação como essa. Uma jovem mulher amamentando o filho, exposta para todo o Brasil. Eu digo para o senhor de coração, se fosse eu, matava no peito, sabia, doutor? E dizia, olha, tira minha mulher daqui. Ela não merece passar por isso. Quem montou esse esquema fui eu. A minha mulher nem sabe quem são essas pessoas. O mínimo, doutor, que eu esperava do senhor hoje é que o senhor tivesse coragem de tirar a sua esposa disso, não expor uma mulher como ela, e tivesse a dignidade e a coragem de assumir a responsabilidade do que o senhor fez.